Bom, pessoal, vimos então de onde que vem essa ideia aí do contraste de difração, né? Tentamos analisar aqui essas equações de Howe e Wheelan aqui, que então dão para a gente um sentido para a intensidade que a gente está vendo nesses feixes. A gente vai voltar a usar essa ideia das intensidades aqui em breve. Antes disso, eu queria explicar então um pouco assim, de uma maneira mais geral, o tipo de análise então que a gente consegue, né? Toda essa ideia então desse mecanismo de contraste que é único aí da difração, que é da microscopia de transmissão, é essa ideia do contraste de difração, né? Que é um contraste que ele está fortemente presente, né? Nas imagens aí, via contornos de flexão, via é, as franjas de espessura. Mas essas duas coisas que eu mencionei agora, elas muitas vezes não são desejáveis, né? E coisas desejáveis, né? E coisas assim, por que esse mecanismo de contraste é importante para a gente? E muitas vezes a gente vai no microscópio de transmissão exatamente porque a gente quer ver esse tipo de imagem. Eu queria explorar um pouco essa ideia, então, de tipos de imagem, tipos de informação que a gente consegue tirar usando esse mecanismo de contraste de difração, que segue todas essas ideias aqui da equação de Raoult-Wieland, desse espalhamento aí dinâmico entre dois feixes, né, ou mais. Então, por essa questão de a gente conseguir interpretar o que a gente está vendo, sim, muito importante, na grande maioria dos casos, as imagens que a gente vai tirar para fazer alguma análise no microscópio de transmissão. E quando eu digo fazer uma análise, eu digo algo que vai além de simplesmente olhar mais ou menos a forma das fases. Tá? De fato a gente tirar, né, vou dar alguns exemplos aqui, mas a gente explorar aí o potencial do microscópio. A gente quase sempre vai fazer análise nessa condição de dois feixes que a gente mencionou aqui, que foi a que a gente derivou e tirou todas essas equações aí de Howe e Wheelan, né? Essa condição de dois feixes aqui. Então, nessa condição de dois feixes, a gente vai aqui, a gente já discutiu, né, que quando a gente for, então, gerar imagens de campo claro, mais importante, imagens de campo escuro, né, a gente sempre tem que estar, para tirar aberrações da lente, a gente sempre quer que o nosso feixe que a gente está analisando, ele esteja descendo no eixo óptico, né? Eu mostrei essa figura lá atrás, na aula de instrumento, quando a gente estava falando de abertura da lente objetiva, vocês devem lembrar. Né? E o que a gente mencionou lá atrás, isso continua valendo, é que quando a gente faz a nossa imagem de campo escuro, a gente quer essa condição aqui, né, que é o campo escuro centrado, que a gente vai chamar aqui de CDF. Tá? É um nome português, tem outro sentido, né? Mas essa análise de campo escuro centrado, que o que a gente faz quando a gente vai tirar essa imagem aí, né, vocês devem lembrar, a gente usa o defletor do feixe, né? A gente não vai mudar a abertura, então a abertura está aqui, a abertura do objetiva, para sair do nosso spot direto e pegar o nosso spot difratado. Né? Não, a gente vai deixar a abertura onde ela está, a gente não vai mover ela, e o que a gente vai fazer é inclinar o feixe para que o feixe difratado agora ele esteja descendo na direção vertical. Né? Então a gente centra o nosso feixe difratado nessa condição. Tá? Então a gente sempre, assim, quase sempre, a maioria dos casos, a gente vai querer fazer esse tipo de análise aqui nessa condição de dois feixes. Né? Então, no nosso microscópio, como que vai ser? Como a gente faz isso aqui na prática? Né? Muita coisa a gente já discutiu, então, da aula de difração e de agora. A primeira coisa, então, olha esse lado aqui, a primeira coisa, então, é a gente chegar na condição de dois feixes, que é essa condição aqui. Então, o que é essa condição? Nessa condição aqui, esse aqui é o meu spot 000, então vou chamar aqui de G000 ou simplesmente de 0. Né? Olha como ele está intenso, e esse aqui é o meu G de algum HKL que para mim é importante para eu visualizar. Qual de HKL vai ser importante? Depende do material. Lembra, eu já falei isso várias vezes, que no transmissão a gente geralmente faz um pouco de pesquisa antes de ir para o microscópio. Se você não faz ideia de como, né, o que você quer ver, você não vai saber qual GHKL você tem que usar para formar alguma imagem que é útil para você. Né? A gente tem que já ir lá sabendo o que a gente quer. Pode ser que você escolha, por exemplo, o 111, que para você não vai dar a imagem que você quer. Você vai ter que fazer essa imagem com o 200. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas a gente tem que ir sabendo o que a gente quer. Né? Então,
Como que a gente chega nessa condição aqui? Bom, essa condição aqui, se eu tiver com o feixe mais convergido, é a condição que a minha linha de Kikuchi está assim, está cortando o zero e está cortando o GHKL. Né? Percebe como esse feixe aqui está bem brilhante, ele está na condição de Bragg. Então, o que é essa condição de dois feixes aqui, traduzida em termos de esfera de Ewald? Né? Então, só para contextualizar, percebe que eu tenho outras intensidades, outras reflexões, né, essa e aquela, mas elas são fracas. O meu feixe está espalhando muito pouco nessas outras direções. A difração está concentrada aqui só no spot HKL, né? Então eu não estou no eixo de zona e eu não estou no eixo de zona, e essa reflexão aqui está na condição de Bragg. Então como que é a esfera de Ewald nesse caso aqui? Bom, o meu feixe está descendo aqui na vertical, né? Vamos imaginar que aqui é meu eixo óptico também está nessa direção aqui, bem na direção vertical. Então meu feixe direto está descendo aqui na minha direção vertical, né? Então desenho aqui a minha esfera de Ewald, lembrando aqui que o raio desse círculo é 1 sobre lambda, e ó, a minha amostra ela está ligeiramente inclinada aqui, né? Percebe? Então, como que ela está inclinada? Ela está inclinada de forma que a minha esfera de Ewald ela sempre tem que passar aqui e chegar no ponto zero, né? Por definição, foi assim que a gente construiu a esfera de Ewald. E essa amostra aqui ela está inclinada de forma que esse spot aqui da rede recíproca, esse ponto da rede recíproca, está sendo cortado exatamente no meio aí pela esfera de Ewald. Né? Percebe que todos os outros pontos aqui não estão na condição de Bragg, né? Não dá, isso aqui é uma esfera. Então, esse aqui está exatamente na condição de Bragg. Então, eu não estou com a amostra paralela ao plano HKL. Né? Ela está com essa amostra aqui na condição de Bragg dela. Então, ela está inclinada aí em θ, né? O ângulo de Bragg. Então, beleza. Isso aqui é a condição que me dá lá na prática essa condição de dois feixes que eu estou vendo aqui em cima. Né? Então, tentando apagar aqui. Então, essa condição que a gente está vendo aqui. Né? Então, estou exatamente aqui na minha condição de Bragg desse plano HKL. Então, se eu tirar agora a minha imagem de campo claro, eu vou ter uma imagem de campo claro na condição de dois feixes. Essa imagem aí já pode ser útil. Mas eu posso estar interessado na imagem de campo escuro, que então eu vou estar pegando e formando a minha imagem, vai estar só a informação que está sendo difratada por esse feixe. Né? Então, se a gente tiver exatamente na condição de dois feixes, o que saiu daqui está aqui, o que saiu daqui está aqui. Né? Então, essas duas imagens vão ser complementares. Né? Já vimos isso, vamos ver de novo. Mas, então, se eu quiser agora então, formar uma imagem com esse feixe aqui, o que eu posso fazer? Primeira opção é eu deslocar a abertura. Né? Então, eu tiro essa abertura que estava aqui e coloco lá. Isso vai ser ruim porque eu vou estar pegando um feixe fora do eixo óptico, bastante aberração. Né? Vai ficar uma imagem feia. Então, qual que é a melhor opção? Inclinar o feixe, para eu ter aqui o meu feixe descendo na condição de Bragg. Agora, eu tenho duas possibilidades. O mais intuitivo que a gente faria, né, a primeira vez que você está no microscópio é o que você quer fazer, você pensa, esse aqui está na condição de Bragg, eu vou usar o defletor. Quando você começar a usar o defletor, você está inclinando o feixe. Né? Então, quando você entra no modo Dark Field, você começa a mexer o feixe lá, quando você usa o botão multifunção. Então, esse feixe começa a andar aqui. Você vai querer pegar esse feixe aqui e jogar nessa direção. Ao fazer isso, o que você está fazendo, eu já mostro uma imagem melhor, é você está inclinando a sua esfera de Ewald nessa orientação aqui. Né? Está inclinando nesse ângulo aqui que eu acabei de mostrar. Então ela vai ficar, deixa eu fazer um desenho melhor. Ela vai ficar inclinada nessa direção aqui. Não é isso que eu quero. Tá? Se eu fizer isso, eu já mostro no próximo slide, que na verdade eu vou estar colocando esse spot aqui, o 3G, né? o G de 3H, 3K, 3L, na condição de Bragg. Tá? Não é isso que eu quero. Ou pelo menos não é isso que eu quero na maioria dos casos, para fazer o campo escuro normal. Tá? O que eu vou fazer eu vou inclinar na outra direção. Então eu vou trazer esse spot aqui, o menos G, menos H, né? O G de menos H, menos K, menos L, ou menos G, para essa posição aqui. Quando eu fizer isso, eu vou estar inclinando o meu feixe nessa direção aqui que eu estou mostrando na figura da direita. Então, lembrando, o meu spot aqui, eu não estou inclinando minha amostra está na mesma orientação, né? A rede recíproca está igual, nesse caso e nesse. O que eu estou fazendo é inclinar o feixe.
Então, quando eu inclino o feixe, esse ponto fica igual aqui, mas a direção que ela está chegando na amostra está mudando. Agora, meu feixe está chegando nessa direção aqui. Né? Como eu inclinei nessa direção, percebe que agora a minha esfera de Ewald rodou, né? Agora esse ponto aqui está na condição de Bragg. Então, essa imagem aqui ficaria exatamente similar a ela, né? A hora que eu olhar no meu microscópio, eu vou ficar, só que esse ponto que vai estar na direita aqui, como eu peguei esse, então, se eu peguei esse e joguei aqui, eu peguei esse e joguei lá. Então, o spot que vai estar aqui na direita, ou seja, fora do eixo óptico, que é bem essa região aqui, esse spot vai ser o 0, e esse que vai estar aqui bem no centro do eixo óptico vai ser o G menos H menos K menos L. Então, é assim que eu faço o campo escuro, essa imagem de campo escuro centrada. Então, quando que eu vou querer usar esse tipo de análise? 1 milhão de casos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, mas assim, expandam essa ideia para vários outros depois, tá? Vou dar uns exemplos aqui, mas... Bom, vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que a gente sempre está preocupado, então, ou interessado quando a gente está falando de materiais, é como ele chegou numa certa microestrutura. Assim, muitos casos mesmo, ele chegou por meio de reações de transformação de fase, né? Então, um exemplo aí. Uma reação de transformação de fase muito comum é o ordenamento. Eu estou dando aqui um exemplo. Essa liga cobre e ouro sofre ordenamento, ela em altas temperaturas, 50%, 50%, ela é uma solução sólida de fase centrada. Em baixas temperaturas, ele pode ordenar nessa fase aqui. Essa fase aqui, para quem tem familiaridade com a notação Struth-Uberid, é a L10, tá? É o nome dessa estrutura aqui. Então, esses átomos não estão mais em solução sólida, eu fico com uma camada de átomos de cobre e uma camada de átomos de ouro, tá? Esse tipo de estrutura não tem só nesse sistema, esse foi o primeiro sistema que foi descoberto, tem vários outros, e eu tenho várias outras reações de ordenamento possíveis também. Eu estou dando aqui um exemplo específico, depois eu menciono vários outros, sim, mas quase qualquer material vai ter algum tipo de transformação de fase que a gente vai conseguir estudar de alguma forma usando transmissão, né? Então, quando ele sofre essa transformação de fase, essa estrutura aqui, vocês sabem, é cúbica. Essa estrutura aqui, eu acho que não sei se vocês conseguem perceber, mas ela não é cúbica, ela é tetragonal. Né? Como esse plano nessa direção é diferente dessa direção e dessa, aqui, na verdade, essa distância aqui pode ser diferente dessa e dessa. Essa estrutura é tetragonal. Tá? Então, a tetragonal, o A é diferente de C, né? Como essa estrutura ela está formando a partir do ordenamento dessa, elas têm uma relação próxima, né? Ela pode se ordenar de 3 jeitos diferentes. Esse plano alternado ele pode acontecer na direção Z, aqui que eu estou vendo, pode acontecer aqui na direção Y, que eu estou vendo, ou na direção X, né? Aqui é uma camada, assim, na direção que a gente está olhando aqui, uma de ouro, uma de cobre, uma de ouro, uma de cobre. Né? Então, eu tenho, quando essa transformação de ordenamento acontece, quando eu pego esse material e resfrio, ele pode se formar nessas 3 variantes. Então, a gente vai chamar isso aqui de variantes. Variante 1, 2, 3. Né? Beleza, até aí não tem nada de transmissão. E o que isso vai representar na prática? Bom, como eu estou mudando a estrutura cristalina, eu estou mudando, né, a hora que eu for fazer a conta do fator de espalhamento, aqui essa condição aqui é diferente dessa condição aqui. Então, aqui eu vou ter um padrão de fração, aqui eu vou ter outro. Né? Os DHKL vão ser muito parecidos, mas essa mudança de estrutura aqui de cúbico para tetragonal, se a gente fizer essa conta certinho do fator de estrutura, o que a gente consegue notar, por exemplo, de uma forma bem intuitiva aqui. Se eu olhar aqui nessa estrutura, o meu plano 001, ou seja, paralelo aqui ao eixo C, esse plano é diferente do plano do meio, que é diferente do plano de cima. Né? Se a gente lembrar aquela ideia de interferência construtiva-destrutiva, como esse plano é diferente desse, eles não vão conseguir anular. Então, eu vou ver para esse cristal aqui a reflexão 001. Nossa, está horrível, mas dá para ver. A reflexão 001 vai estar presente. Mas a reflexão 100 e a reflexão 010, né, essas, se a gente olhar o plano 100 e 010, né, que é esse plano aqui, ó, esse plano, e depois esse plano que liga esses 4 átomos, esse plano que liga esses átomos aqui, eles têm a mesma estrutura, tá? Eles têm os mesmos elementos, nas mesmas proporções. Então, essas reflexões aqui, assim como no CFC, vão continuar proibidas. Então, eu tenho, de repente, algumas reflexões que não eram permitidas no CFC são permitidas, mas não são todas. Como assim? Vamos olhar como que são esses padrões. Então, se eu olhar o padrão de difração
100 do cúbico, ele é igual ao 010, do CFC. Ele, né, se puxar lá da aula que a gente viu isso, ele vai ter essa cara aqui. Eu vou ter só essas reflexões aqui, né? Todas as que HKL forem misto, não for tudo ímpar ou tudo par, não vai ser permitido. Agora a gente viu que a reflexão 001 ela vai ser permitida. Então, para o meu cristal que se alinhou aqui com a direção que a gente está olhando, sendo a 100, por exemplo, né, essa reflexão vai estar lá, ela vai ser permitida. Está aqui. Né? No cristal que se orientou, então, nesse caso aqui, ó, são esses dois de cima aqui. Né? Se ela está com o... Se esse eixo fica alinhado para cá, ou se esse eixo fica alinhado para cá, né, isso vai gerar a reflexão 001 em uma direção num caso e na outra direção no outro caso. Agora, se esse eixo C estiver apontado na direção que eu estou olhando, essa reflexão não vai aparecer, né, porque aqui a gente está alinhado no eixo de zona 001, isso não dá produto escalar zero com a reflexão 001. Né, a gente está perpendicular aqui a esse plano, a gente não vai ver essa reflexão nesse eixo de zona, né, não vai seguir aquela lei que a gente discutiu lá de lei, né, do UVW com HKL tem que dar zero para cair nas OUs, né? Então, mas essa reflexão aqui, se a gente fizer a conta lá do fator de estrutura, vai ser permitida. Eu não sei se intuitivamente vocês conseguem perceber que, ó, aqui esse plano aqui, ele é igual a esse, igual a esse, igual a esse, mas esse plano aqui é diferente desse. Então, nessa direção que eu estou olhando, a reflexão 110, que aqui era proibida, aqui era proibida, aqui era proibida, aqui fica permitida. Porque esses planos são diferentes, é a mesma ideia que a gente viu antes. Então, essa reflexão está lá. Então, olha que interessante. Essas três variantes aqui podem formar a partir desse material aqui, né, dessa solução sólida desordenada. Então, como que vai ser um padrão de um material que se formou aleatoriamente transformou aleatoriamente dessa estrutura para essas três? Como que vai ser esse padrão? Bom, se eu colocar um padrão de área selecionada, que eu estou pegando uma área grande, que vai ser o mais normal da gente fazer, ele vai ter esse padrão, vai ter esse padrão e vai ter esse padrão aqui, vai ser uma soma desses três padrões. Então, como é que vai ser isso aqui? Bom, se eu colocar aqui só as reflexões que são extra dessa variante, as reflexões que são extra dessa variante e as reflexões que são extra da outra variante aqui, olha como é que vai ficar esse padrão. Né? Essa aqui, vai aparecer todas essas reflexões extra aqui no meu padrão, em comparação com o que eu esperaria ver do CFC, né? Só que cada uma é de uma variante específica, né? Então, se eu fizer uma imagem de campo escuro com essa reflexão aqui, percebe? Essa reflexão está presente nos três materiais. Né? Então, o que vai iluminar na minha amostra? Se está presente aqui, está presente aqui, está presente aqui, isso significa que a região que tem essa estrutura cristalina está emitindo intensidade nesse ângulo, o material com essa estrutura cristalina está emitindo intensidade nesse ângulo, mesma coisa para esse. Então, tudo vai ficar claro na minha amostra. Eu não vou conseguir enxergar nada. Agora, se eu fizer a minha imagem de campo escuro com essa reflexão aqui, só esse material, só o que ordenou com essa orientação, vai mostrar na minha imagem. O que ordenou com essa orientação e com essa orientação não vai mostrar na minha imagem. Idem para essa reflexão aqui, né? Se eu fizer com essa reflexão aqui, é para dar alguma coisa parecida com essa reflexão aqui, né? Então, olha que interessante como é essa imagem de campo escuro. Então, tá aqui, esse aqui é o padrão que a gente vê, exatamente igual o que a gente mostrou aqui com os xizinho, né? Olha como as reflexões que são do CFC, elas são mais fortes. Percebe aqui, ó, pela imagem aqui, elas são mais fortes mesmo, né? A intensidade delas é maior. Olha como elas são de fato mais fortes aqui. Essas reflexões aqui, que são as da superrede, essa aqui é de uma das variantes, essa é da outra, essa é da outra. Então, ó, essa imagem A aqui é a imagem de campo escuro feita com essa reflexão aqui. Percebe que só parte da minha amostra fica iluminada. Então, a gente consegue ver muito bem a morfologia dessas fases depois do ordenamento, que numa imagem de campo claro, ou no MEV, a gente não conseguiria ver qual que é exatamente a morfologia dessa fase formada, né? Isso faz total diferença. A gente está pensando nas propriedades funcionais desse material, o tamanho da fase, o tamanho da interface, tudo isso faz diferença. Propriedades mecânicas, mesma coisa.
né? Essa morfologia é extremamente importante para as propriedades. E a microscopia eletrônica de transição permite a gente ver essa estrutura, né? Mesma coisa aqui, ó. Então, olha que interessante. Nessa amostra, aparentemente, esse ordenamento não foi totalmente aleatório. Quando a imagem é feita com essa outra reflexão aqui, percebe que eu tenho uma fração de fase formada muito menor, né? Agora, essa fase C aqui, né, é a terceira. Olha como ela está mais diferente aqui. Eu já comento dessa reflexão aqui C de novo, tá? Dessa reflexão aqui na direção C aqui, que seria a direção aqui 0, 1, 1, no caso, desse padrão, né? Antes disso, olha aqui também outra coisa interessante. Esse padrão aqui, se a gente pensar, a gente está vendo ele nessa orientação aqui, mas eu sei que com todos os planos que eu estou vendo aqui, né? Então, todos esses HKL aqui, eles são perpendiculares, né? Por causa da regra, de novo, HKL vezes o VW, o eixo de zona, ou a direção que eu estou olhando, tem que dar 0. Eu sei que todos esses planos aqui são perpendiculares ao que eu estou olhando, né? Então, como que se dá isso? Né? Isso significa que se eu tirei esse padrão dessa amostra aqui, eu consigo dizer, por exemplo, vocês veem que isso aqui está alongado numa certa direção, né? Isso significa que essa face aqui, esse plano aqui, é um plano cristalográfico importante, né? Um plano de hábito, é uma interface aqui que provavelmente tem uma energia baixa, essa interface fica grande e domina. Essa interface aqui também, né? Eu posso estar interessado em saber qual que é essa interface para entender, por exemplo, como se dá o comportamento cinético de crescimento dessa fase, ou como que a propriedade mecânica ou funcional é alterada por isso, né? Não sei, vai da ciência aí do sistema que vocês estão estudando. Mas eu determinar essa direção pode ser muito importante. E eu sei que essa direção aqui, ela está relacionada com esse padrão. Tá? Então a gente faz uma calibração de rotação, que é para a gente dizer exatamente qual que é a angulação desses que o padrão está em relação a essa imagem. Lembrando, essa reflexão aqui é a 100, por exemplo, e essa daqui é, só para manter ali o mesmo esquema, essa aqui então é a 001, essa daqui é a 0 menos 1, 1, né? Então, eu consigo dizer qual que é a rotação, é isso que ele está mostrando aqui, né? Isso significa que esse padrão está rotacionado em relação a essa imagem, aqui seria ele não rotacionado, né? Então, eu consigo dizer, por exemplo, que esse plano aqui, né? Se eu tiver feito essa calibração de rotação, que é uma calibração que a gente faz ali no microscópio antes de usar como um padrão, eu consigo dizer que essa é a relação entre os dois, ou seja, esse plano aqui, ele provavelmente é o plano C, ele é o plano 10 ou 1 menos 10, ou seja, esses planos aqui são os que formam essas interfaces grandes, então eu consigo dizer essa informação sobre a amostra também, tá? Agora, o que eu ia falar dessa imagem aqui? Olha como uma área grande, né? É diferente, vocês verem, tem uma diferença grande dessa para essa daqui, né? Então, o que a gente está vendo nessa imagem aqui, né? Bom, pode ser duas coisas, né? Uma primeira possibilidade é que o que a gente está vendo nessa imagem, ela aqui é perpendicular, a gente está vendo essas lamelas aqui perpendicular ao campo de visão. Aqui pode ser que essas lamelas estão paralelas aqui à direção que a gente está olhando. Ou seja, essas lamelas que são compridas nessa direção, né, estreitas nessa direção, são como se fossem placas, aqui a gente está vendo o eixo maior da placa, é uma possibilidade. Outra possibilidade é a gente discutir o caminho de difração dupla. Vamos imaginar que essa amostra é grossa e eu tenho eu consigo ter sobreposto nessa mesma região um pouco do azul com um pouco do laranja, né? Se isso acontecer, eu tenho um caminho para difração dupla e eu chegar nessa reflexão aqui, né? Então, se eu quiser ter certeza que isso não acontece, é bom ir para uma região bem fina da minha amostra, que aí eu vou conseguir isolar bem essas coisas, tá? E se eu quiser ter certeza? Bom, é bom a gente tirar esse mesmo tipo de imagem em algum outro eixo de zona. Tá, a gente consegue ver essa morfologia aí, a gente não consegue ver alguma coisa tridimensional com uma visão só, a gente tem que girar e ver em outra direção, mas perfeito, no microscópio de transmissão a gente consegue fazer isso, tá? É até uma técnica
atual aí, que tem gente que está fazendo cada vez mais, é tirar essas imagens em várias angulações da amostra e fazer uma reconstrução 3D da imagem, tá? Você precisa de condições específicas, né? Porque esse contraste de fração vai mudar em cada orientação, mas é possível, principalmente com mapeamento químico, tá? É possível fazer isso. Então isso aqui é um exemplo, tá? De uma análise que dá para fazer aí usando essas imagens de campo escuro. Mas assim, existem milhares de outros, tá? Eu coloquei esse daqui porque essa reação de ordenamento ela é relativamente simples da gente ver, né? Essa estrutura é simples e essas três estruturas aqui são simples. Mas assim, várias outras mesmo. Alguns exemplos. Ligas com efeito memória de forma. Né? A martensita sempre tem uma relação com a austenita. E não só efeito memória de forma, mas austenita e ferrita em materiais ferrosos também. Né? Também vai formar uma relação de orientação. Precipitação de diversas fases, em ligas de alumínio, em ligas de níquel, em próprio aço. Né? Para não falar que eu só estou falando de metal. Perovskitas, é extremamente importante esse tipo de análise. Quem trabalha com perovskita, não sei se alguém aqui trabalha com perovskita, mas vocês sabem que a direção que ele está formando, na hora que você transforma, por exemplo, da perovskita cúbica para tetragonal ou alguma outra de menor simetria, isso aí dita totalmente as propriedades funcionais do material, né? Fase ômega em titânio, assim, infinitas possibilidades do que a gente pode estar interessado aqui em separar as diferentes variantes que estão formando dentro da microestrutura, tá? Muitas mesmo. Todos esses casos, a gente faria, na maioria dos casos, quando a gente está fazendo esse tipo de análise que eu mencionei aqui, a gente vai usar esse campo escuro centrado. Por quê? Porque, né, com o feixe que a gente está analisando na condição de Bragg. Por quê? Tá? A imagem de campo escuro, como é um feixe difratado em uma direção, né, o feixe está perdendo aí intensidade em várias direções. Imagina se eu tirar essa imagem no eixo de zona. Da intensidade total, talvez, sei lá, 1% esteja indo para esse feixe aqui. Tá? Se eu quero formar uma imagem, vamos supor que aqui eu usei um tempo de coleta de 1 segundo para tirar uma imagem de campo claro. Se aqui está caindo para 1/100º daquilo, eu posso ter que esperar 2 minutos para tirar uma imagem. Nesses aumentos aqui, 2 minutos é muito tempo para ter alguma vibração, por exemplo, e a minha amostra não ficar... a minha imagem ficar tremida, tá? Eu quero ter bastante intensidade na imagem de campo escuro. Pode ser que, dependendo da imagem, eu tenha que deixar minutos ela rodando. Então, uma regra geral, a gente sempre faz isso na condição de Bragg para maximizar a intensidade, tá? É bem importante isso. E também, tá? Além disso daqui, se a gente quiser fazer simulações de imagem para a gente comparar o que a gente está vendo com o que a gente deveria ver para algum caso específico, né? Esse caso que eu mostrei é simples, mas tem alguns que ficam mais complexos. Se a gente está na condição de 2 feixes, a gente consegue interpretar a intensidade do feixe usando as equações de Hall e Wheeler. Fica mais simples essa análise quantitativa aí, tá? Na condição de 2 feixes. Só essa condição é útil? Só olhar o feixe na condição de Bragg é útil? Tá? Existe uma outra linha muito forte aí na microscopia de transmissão, que eu vou falar no último vídeo aqui, então, da minha parte, que é a microscopia de feixe fraco, tá? Que a gente vai, então, usar para formar imagem um feixe que não está na condição de Bragg. Tá? Ele ainda vai estar no centro do eixo óptico, mas ele não vai estar na condição de Bragg. Então, eu falo isso no próximo vídeo.